Cernunnos, o deus celta que morre e sempre renasce. Seus ciclos de morte e vida representam nossa própria existência. Oi, meu nome é Jéssica Groth e nesse vídeo eu vou falar sobre o deus celta chamado Cernunnos, que por alguns também é chamado de chifrudo. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais, de curtir o vídeo, de ativar o sininho para vocês ficarem sempre sabendo quando vai sair vídeo. E é isso, gente, vamos começar o vídeo de hoje. Cernunnos é possivelmente a mais antiga divindade do panteão celta. Há sinais, inclusive, de que ele seja anterior às invasões celtas. Independentemente de sua origem, o deus cornudo, podendo ser também galhudo, cornífero e também chifrudo, desempenha uma função importante, não só por se tratar de ser o senhor dos animais, podendo ser domésticos ou selvagens, mas também da fertilidade e da abundância, regulando assim as colheitas dos grãos e das frutas. Ele também era mestre das caças. O deus conectava a terra, o céu e o mar no centro sagrado do mundo, como a representação da natureza. Posteriormente foi considerado também o deus do dinheiro e em alguns momentos é associado ao sol. Segundo algumas tradições da Wicca, o ciclo das estações segue a relação entre o deus chifrudo, Cernunnos, e a deusa. A história é que Cernunnos, sendo o princípio masculino, é filho da grande deusa, o princípio feminino. Ele atinge sua maturidade no solstício de verão e se apaixona pela deusa. Ao fazerem amor, deposita toda a sua força e é engravida. Quando a deusa dá à luz, no solstício de inverno, o deus morre, pois foi ele mesmo que renasceu, sendo assim uma representação da passagem das estações, um símbolo do poder natural da vida e da morte. Mas essa relação foi substituída por outra lenda. Nela, Cernunnos nasceu da grande deusa sem seus chifres. Atingiu sua maturidade no verão e se apaixonou por Epona. Ele se casou e ambos reinavam no subterrâneo, onde encaminhavam as almas. Porém, Epona precisava vir à Terra cumprir suas funções de deusa da fertilidade, lembrando um pouco a história de Hades e Perséfone. Num desses momentos, Epona o traiu e uma galhada começou a nascer na cabeça do deus. Daí viria a ligação entre traições e chifres. Os deuses com chifres são sempre identificados como entidades de sabedoria e de poder. Na antiguidade, tais protuberâncias cefálicas podiam ser levadas apenas pelos mais viris, que não só dotados de masculinidade, mas também de valor e honra. É possível que a ideia de coroa real venha daí. Uma lenda escocesa afirma que os chifres apareceriam na cabeça dos melhores guerreiros. Os vikings são popularmente conhecidos por elmos com chifres, mas eles nunca levavam adornos semelhantes aos combates, como já foi comentado em outros vídeos, pois isso seria um grande incômodo, não sendo nada bom na hora da guerra. Na verdade, utilizavam capacetes lisos e práticos, quase sem ornamentos. Os famosos capacetes com chifres eram utilizados apenas em cerimônias religiosas. Chifres e galhadas também apontam, na natureza, a reciclagem de toda a vida. Nos veados, os chifres crescem na primavera, sendo então um símbolo de renovação, nascimento e retorno da vida. Mas caem no outono, sendo símbolo de introspecção, morte e de hibernação. Isso teria solicitado à consciência antiga considerar as fases da vida. Cernunnos teria encorajado o populoso visceralmente a sentir a ascensão, a queda da natureza e tempo. Seus chifres são um testemunho de transitoriedade. Chifres também são lembretes em miniatura de conceitos cósmicos, sendo o Sol e a Lua. As mais antigas representações de Cernunnos mostram-lhe com uma cremalheira irradiando de chifres, na qual é um símbolo da expansão dos raios de Sol, sendo então um presságio agrícola. Desta forma, a conotação solar é uma benção para a luz nutritiva, uma promessa de abundância em crescimento agrícola e colheitas. Esta é uma energia muito masculina, como o Sol, que está associada com a força do sexo masculino, e em uma essência muito agressiva. Esses chifres, que remetem à energia solar, são também símbolos de autoexpressão e irradiam
a luz divina interior para o exterior. Mais tarde, representações artísticas de Cernunnos ocasionalmente mostrou-lhe com um crescente em cima de sua cabeça, que se assemelham com chifres de touro. E estes são símbolos da lua crescente. A esta luz, a lua está associada com Cernunnos e é um símbolo celta da união com a energia feminina, sendo lua e chifres. São também símbolos da abundância agrícola. Cernunnos é conhecido por ser o semeador. Ele é aquele que planta a semente e assegura a proliferação da vida. Curiosamente, sementes de todos os tipos são quase sempre do sexo feminino, no gênero simbólico. Além disso, esse visual de um que virou para cima na meia-lua funciona como um útero, um recipiente em que o potencial está preso, detido e incumbadas para um novo potencial. Agora falando sobre os símbolos celtas de Cernunnos, muitos antigos ideais sobre o crescimento de vida e natureza estão alinhados dentro dos artefatos enigmáticos que foram deixados. Os antigos celtas não eram tão grandes com a linguagem escrita. Muito do que sabemos sobre os seus deuses e deusas decorrem de artes, gravuras, sepulturas e restos descobertos pela arqueologia. A primeira representação mais conhecida está presente em uma gravação sobre a rocha, datada do século IV a.C., encontrada no norte da Itália. Aparece com um ser de aspecto antropomorfo, dotado de 2 chifres de cervos na cabeça e 2 torques em cada braço. O torque é uma espécie de círculo aberta torcida com as extremidades em forma de argolas. É um atributo de poder e às vezes de realeza, utilizado pelos grandes chefes ou pelos guerreiros mais destacados para que fossem identificados como mestres na sociedade celta, e deveria ser colocado apenas no pescoço ou nos braços. Trata-se de uma série de tiras de materiais preciosos entrelaçados em meio a um charmoso desenho em espiral nas formas de colar e pulseiras que não se fechavam. O torque pode ser um símbolo de riqueza, conexão, comunidade, estado, feminidade e ciclos de vida. Ao lado desta imagem estava desenhada uma serpente com cabeça de carneiro, símbolo de renascimento e sabedoria. Acreditava-se então que Cernunnos poderia tomar a forma deste animal. Frequentemente é representado acompanhado por animais, principalmente cervos, touros, que se alimentavam de um grande saco que Cernunnos tem em seu poder. A imagem mais famosa do deus é a do caldeirão de Gundestrup, um charmoso recipiente de prata de 36 centímetros de altura e que foi encontrado na Jutlândia, na Dinamarca, quebrado em 5 pedaços. A peça foi reconstituída para que pudesse ser admirada por toda a sua beleza. Neste caldeirão, Cernunnos senta-se com as pernas cruzadas, com um torque no pescoço e outro na mão direita. Ele segura também uma serpente com a mão esquerda. Das figuras que o acompanham, destacam-se um cervo de um lado e o que poderia ser um javali do outro. Também aparece um homem montado em um salmão, que é o peixe da sabedoria. No livro Deus das Bruxas, de 1931, a autora Margaret Murray postula que Erne, o caçador, é uma manifestação de Cernunnos. Erne é considerado um deus localizado e poderia realmente ser a interpretação em Berkshire de Cernunnos. Durante a época elisabetiana, Cernunnos aparece também como Erne em As Alegres Comadres de Windsor, de Shakespeare. Ele incorpora lealdade ao reino e é a guardião da realeza. Cernunnos foi muito adorado entre os povos celtas da França, antiga Gália, e da Grã-Bretanha, onde foi associado a Belatucadnos, um deus da guerra. Os gregos associavam-no a Pan, mas os romanos o relacionaram a Mercúrio. Na Irlanda medieval, os chifres de Cernunnos foram transferidos ao diabo, dando força ao cristianismo contra o paganismo. Para finalizar, eu vou falar alguns significados dos chifres na cultura celta, podendo ser virilidade, poder, força, sobrevivência, masculinidade, armamento, superioridade, ciclos e bençãos agrícolas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo eu quis trazer um pouco mais da cultura celta,
pra gente entender cada vez mais sobre essa cultura. Mas então não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de dar uma conferida lá no meu Instagram, chamado Deuses e Mitos. Lá eu posto bastante conteúdo mitológico em si. É bem legal o Instagram, então se vocês quiserem dar uma conferida, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição pra vocês. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.